possível. É possível sabe? também. Então, E aí o que vai acontecer? Porra, O meu ponto é, tirando coisas de contexto, é possível você inferir coisas diferentes da ideia original. Também. Sabe? Sim. Então você pega um tweet, tira ele do contexto, por que nem fizeram com a Nilce. Na verdade não fizeram com a Nilce, acho que ela fez preventivamente. Entendi. Ela pegou um tweet antigo. Tirou de contexto. Tirou de contexto, depois colocou no contexto de novo e apagou esse tweet e deixou lá público pra galera ver, já se precavendo e tal, porque ela falou uma parada sobre uma cidadezinha da época que ela era jornalista e tal. E fora de contexto, era muito racista, se eu não me engano. Entendi. Fora de contexto, sabe? Os caras acham que todo mundo é um racista no armário, todo mundo é Hitler. Mano, cara, eu e o 3K, a gente só quer jogar Dota e comer comida e... Pô, pagar 3K, aluguel, pagar um plano de saúde. Disso, pelo amor de Deus, gente. Né? E... Eu discordo. Assim, não, tem gente assim. Eu tem e você gente que não. é racista. Eu e você não. A gente sim, pode falar... Se eu falar uma merda aqui, você pode ter certeza que foi uma merda que eu falei um lapso, Sem que eu não prestei querer. atenção e tal, porque não é assim que eu penso de verdade. Ou nesse Ou às vezes você tem um nesse pensamento... assunto. É, sim. Mas tem uma galera que é idiota, com né? certeza. Não, tem com uma certeza. galera, cara, eu vejo... Cara... Mas não é todo mundo. E nem precisa ir muito longe, sabe? Por exemplo, eu tenho pessoas do meu círculo bem próximo, inclusive, que são homofóbicos, sabe? Que são, ainda que veladamente, racistas, Sim. sabe? Conheço pessoas assim. Mas tem níveis também de homofóbicos e de racistas, né? Olha, tem tem alguns níveis, níveis. mas eu não sei se existe um nível seguro. Cara, eu acho que você não deve ser racista ou homofóbico. Eu acho que você não deve ser racista nem homofóbico. Mas eu acho que nenhum. existem pessoas que têm um nível de racismo um pouquinho, tipo, é um pouquinho racista, mas nem acha que é racista, entendeu? Mas isso nem é perigoso sabe pra que caralho. É perigoso Perigoso pra caralho. perigoso. É. Que foi racista sim, só que ele França, não foi na ele não falta de conhecimento. Eu acho que foi o que acontece. Ele deu voz a um preconceito. Eu não relaciono necessariamente preconceito com racismo ou com homofobia. Eu acho que preconceito é uma coisa que você foi ensinado e que foge um pouco do teu controle a nível irracional. Por exemplo, eu tenho alguns preconceitos que eu já conversei isso com a Michelle no dia do meu aniversário, que a gente tava de churrascaria. Uhum. Eu tenho alguns preconceitos, algumas formas de pensar à primeira vista sobre alguns assuntos, que sem a luz da racionalidade, aquilo ali é um absurdo total. Não é um absurdo, mas assim, se eu pensar sem a luz da racionalidade, aquilo ali é a primeira coisa que eu penso. O som do quinto assunto. Mas Quando antes de falar, traz a luz pra você. Antes de eu abrir a boca, cara, é muito difícil eu falar um troço que eu não pensei antes. Que passou aquele filtro do raciocínio lógico, né? Eu passo um raciocínio lógico ali pra então formar a minha opinião. Sim, que é o que todo mundo deveria fazer com qualquer opinião. Porque o que acontece? Meu pai e minha mãe são de gerações diferentes, de origens diferentes, tem backgrounds e tem histórias de vida diferentes da minha, sabe? E eles me passaram da experiência deles as opiniões e os conceitos que ele tem e que formaram em mim alguns preconceitos que eu racionalmente escolho destruí-los ou não dar voz a eles ou analisá-los de certa forma. São coisas que, assim, por exemplo, ver se eles têm valor ou não. Exato. Então, são coisas que, assim, que existem em mim e eu tenho esses preconceitos, mas eu, racionalmente, os escondo. Não, esconder é uma palavra merda. Não é esconder. Não expõe. Mas é não deixá-los virem à tona. Sabe? Eu não acho que deixar eles afetar o seu caminho de vida, não deixá-los afetar as minhas decisões, sabe? Não deixar preconceitos afetarem... Como você vai tratar alguém. Como vou tratar alguém, ou como vou agir no dia a dia, sabe? Mas assim, é fato que eu tenho, por exemplo, passando na rua e olho pra uma determinada pessoa, eu posso ter ou não tá mal vestido pra caralho, é óbvio que você vai ficar um pouco assim, caralho, por que ele tá mal vestido? Pois é, mas por exemplo, a gente não pode deixar esse tipo de coisa reger... Pautar a vida, né? Pautar a sua vida. Sim, ou decidir quem você vai contratar. Exatamente. Ou decidir quem você vai deixar sua filha namorar. Exatamente. Quando chegar a hora, né? Exatamente. Sim, com certeza, eu concordo com você. Então por isso que eu gosto de dissociar racismo de preconceito. Ou racismo, ou homofobia, não sei o que, etc. de preconceito. Porque preconceito é um troço que é possível, que racismo é uma coisa que você decide fazer
racionalmente. Pra mim, racismo é quando você coloca uma raça num patamar superior às outras. Você é racista quando você faz isso. Isso não é racional. Às vezes não, veja, tem meu ponto raciocínios racionais que eles usam pra justificar esse tipo de mas pensamento. não justifica do ponto de vista maior. Num grupo maior. Por exemplo, sei lá. Por exemplo, vamos usar uma porra de um exemplo merda, ou perverso, que é a Alemanha nazista, sabe? Dentro do contexto da Alemanha nazista fazia sentido toda aquela pregação de raça ariana, por causa de várias coisas que estavam acontecendo na Alemanha naquela época, mas pro mundo sempre foi um pensamento que não é racional, não é um pensamento que faz... que se Faz sustenta sentido mesmo, né? que Você se achar que a raça ariana exato, é superior. não é um pensamento que se sustenta sob a luz da racionalidade, da lógica, do conhecimento. Não é, o racismo não é algo lógico ou racional ou que faça sentido no mundo. Não é algo o racismo não é algo que se sustente por si só. Porque não faz nenhum sentido. Não é a cor da pele da pessoa que vai definir se ela é capaz ou não de algo.